o seguinte, eu vou fazer uma conversa sobre ganhos relacionais, mas vou explicar um pouquinho antes alguns pontos, enquanto ele vai botando na tela lá o processo. A vantagem de ficar mais velho é que tu vê as mesmas coisas mudando ao longo do tempo. E entender o que de fato muda ao longo do tempo. Então, na verdade, todo esse papo de crescimento está lá na Penrose, tá? Que é o problema do crescimento da firma. O problema da competição é o problema do crescimento da firma. Para crescer, tem que trabalhar com tecnologia. Tecnologia significa o seguinte, como me ensinou o Dr. Bautista Vidal, que fez o Programa Nacional do Álcool. Quando os americanos queriam fazer o álcool via metanol, o velho Bautista fez com etanol e dominou o mercado internacional. Tecnologia é a maximização da utilização dos teus recursos abundantes e a minimização da utilização dos teus recursos escassos. Porque os recursos abundantes são baratos e os teus recursos escassos são caros. Beleza? Só que o detalhe desse negócio é que ao longo do tempo os fatores de produção vão mudando. E o que era caro num determinado momento, fica barato no outro momento. Então lá atrás, Sérgio, me ensinaram Flexible Manufacturing System and Computer Integrated Manufacturing. Por trás disso estava o velho Scher, que é um cara importante na Alemanha, na indústria 4.0. Nunca conseguimos botar em prática o FMS, nunca conseguimos botar em prática o SIM, a não ser na indústria bélica. Por quê? Porque esse troço era caríssimo, tu tinha que pegar a computação, jogar para o lugar central, volta para não sei aonde. Então, na mecatrônica lá em Caxias, qualquer problema que dá, chama o israelense, nada funciona. Mas nós não podemos abandonar a ideia geral. Ao longo do tempo, os fatores de produção mudaram. E hoje, aquilo que lá na minha terra em Rosário seria impossível de ver, é absolutamente possível. Eu sou de um lugar onde tinha bastante boi e vaca. Então você tem uma placa do colégio, e tem um automóvel andando no que a gente chamava lá em Rosário da faixa. Qual é a relação que tem entre uma placa e um automóvel? Lá em Rosário, igual a zero. Agora, se eu botar uma placa, um negócio, um nome, um IP, colocar a localização e colocar fundamentalmente o tempo, e num automóvel fizer a mesma coisa, eu tenho duas coisas que se relacionam, que se comunicam, certo ou não? Então vem um carro na autopista alemã 240, tem uma placa do colégio que diz vá a 80 por hora, sem ninguém falar, o carro vai a 80 por hora. Essa é a loucura nova, tá certo ou não? E o detalhe é que esse troço custa muito barato. Então mudaram totalmente as tecnologias que estão colocadas dentro do processo. Está claro isso, não? Esse processo de tecnologia tomou um nome ao longo do tempo de inovação. Schumpeter agora está mais na moda. Inovação de produto e processo. Vocês viram a palestra brilhante do Lelis, que temos orgulho, é um cara da Unicinos, na qual eu também pertenço, e do Daniel Pufal, que a gente está ligado com o mundo empresarial, com o mestrado profissional, doutorado profissional. Vocês viram que esse negócio todo se relaciona em inovação de produto e processo, que é a antiga tecnologia, tá certo ou não? E a inovação organizacional e a inovação de marketing, que os engenheiros, como estavam apartados dos negócios, não jogavam a ideia da inovação organizacional e da inovação em marketing como se isso não fosse parte do negócio. Na prática, senhores, isso é um sistema. Eu tenho que fazer a modularização que o Baroni mostrou aqui da estrutura do calçado, entrar numa fábrica que tenha flexibilidade, aproveitar isso na área de marketing e inovar organizacionalmente com muita gente trabalhando na mesma operação. Um dos problemas no debate da inovação e da tecnologia é que o cara vê esse troço separado, inclusive o governo. Só põe inovação de produto e processo que o cara pode ver, então só incentiva uma parte do sistema global de inovação. Isso é a parte não lida do sistema Toyota de produção e a parte mais importante do sistema atual de produção. O ONU só não usou computador porque o troço era caro e não botava dinheiro na empresa. Hoje o ONU usaria e seria o número 1 da indústria 4.0. Podem ter certeza, porque os fatores de produção apoiam a introdução de tecnologias que há 30 anos atrás eram inviáveis por causa da economia. Bom, falado isso, pessoal,
eu vou tratar da inovação organizacional. Lelis e Daniel, primo pobre da história, tá certo ou não? Só que esse primo pobre da história é muito importante. Por quê? Porque a cooperação entre cliente e fornecedor, entre clientes, empresas e universidade, é uma fonte fundamental da vantagem competitiva. Provavelmente ninguém conseguiria colocar a indústria 4.0 sozinho na indústria calçadista. Mas se nós fizermos uma aliança nacional, provavelmente vão fazer coisas muito importantes no campo internacional. Porque precisa muito ator para fazer esse negócio dar dinheiro. A ideia é muito simples, pessoal. Isso aqui é a parte não lida do sistema Toyota de produção, a mais difícil de copiar e a mais importante, no meu ponto de vista. Eu vou dar o exemplo de estoque, porque é mais fácil de entender. Então, eu tenho um fornecedor e tenho o estoque do fornecedor. Tenho o estoque do cliente e o cliente. Legal, a GM, que é a grandona, e um sistemista. Custo total é o custo fornecedor mais o custo do cliente. Aí o cara vai abordar o just in time. É uma discussão que eu tive há muito tempo atrás com o Rossi, o Slongo, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde veio um americano para dizer por que os americanos não queriam implantar o just in time. E o argumento é bem interessante. Porque acontece? Quando eu faço o just in time, eu diminuo o estoque do cliente, o delta CC, mas para poder atender esse cliente no curto prazo, o fornecedor aumenta o estoque. Só que o que eu diminuo de estoque no cliente é maior do que o aumento no fornecedor. De tal maneira que o sistema como um todo cai o custo. Entenderam? Isso dá para botar no papel. A pergunta é o seguinte: quem é que vai levar o dinheiro desse ganho? Não é uma boa pergunta? Esse ganho se deu só no cliente? Falso, só o cliente não faria. Esse ganho se dá só no fornecedor? Não, ele perde dinheiro. O ganho não é nem do A nem do B, é da relação, certo ou não? É que nem marido e mulher, é da relação, é da terceira parte. A pergunta é, o que eu faço com esse ganho relacional? E aí o americano, né, dizia para nós, evidentemente, diz, lá nos Estados Unidos, a GM vai pegar essa grana e o fornecedor vai pagar a conta e deu. Compreenderam a matemática? Não? Isso não é matemática, senhores. Isso é relação, isso é confiança, isso é pessoas. Isso é uma parte fundamental da economia que pouca gente conversa, porque os modelos macroeconômicos não tocam nesse importante cenário do mundo real. O que os japoneses dizem? Nada disso. Vamos dividir esse ganho relacional. Ao dividir o ganho relacional, ou seja, a Toyota não vai pegar toda a grana, vai pegar uma grana e pagar para o fornecedor ganhar dinheiro com isso, eu vou gerar confiança. Ao gerar confiança, eu gero cooperação. Eu gero relação de longo prazo. Ao gerar cooperação, eu coopero para competir. A cooperação para competir explica por que a Toyota matou a GM, certo ou não? Matou a Ford, e o governo americano teve que entrar nisso. Porque a Toyota nunca viu a sua competição com a GM e com a Ford. A competição é a cadeia de fornecedor da Toyota contra a cadeia de fornecedor da GM contra a cadeia de fornecedor da Ford. Resultado final, os caras desenvolvem capota aqui na Queco, que é um negócio que tem que fazer à distância. Os caras da Toyota vêm aqui na Queco, em Caxias, desenvolver a capota junto com os caras. Tu não está de longe. Teus fornecedores são pura e simplesmente a extensão da tua empresa. É fácil copiar isso, Milton, é fácil copiar isso, Sérgio, é fácil copiar isso, Rosnaldo, entre as pessoas que eu conheço aqui. Claro que esse negócio aí não é fácil. Porém, se tu conseguir gerar essa operação, tu vai ter ganhos relacionais e confiança de longo prazo dificílimas de serem copiadas por outros. Isso é inovação organizacional na veia, tá certo ou não? E eu fico me divertindo, né, Lelis? Quando vinha o Hubert Schmidt, quando vinha os americanos da Success University, ficando na minha casa lá, não sei quantos anos atrás, vinha estudar o que aqui no Vale? Vinha estudar os ganhos relacionais.
porque aqui tu consegue fazer qualquer parte do calçado em partes, porque aí tu criou uma cadeia de fornecedor que começou a se deslocar dos calçados para outras coisas, como é o caso da Killing, etc. Tá certo ou não? Então isso é uma vantagem, e saber usar isso de maneira pesada, com foco nos resultados, é central. Na minha opinião, Baroni, se não trabalhar nos ganhos relacionais, nós nunca vamos botar de pé a indústria 4.0, a modularização, etc., dentro dos sistemas de produção. Ou seja, esses ganhos relacionais, eu dei o exemplo aqui, Daniel, dei o exemplo aqui no caso do dito, no caso de estoque, só para simplificar para o boneco entender o negócio, tá certo ou não? Só que o principal disso é no produto, no processo, na logística, na estrutura com os clientes, no desenvolvimento da tua cadeia de vendas. E você vai ter que decidir nas tuas atividades. Eu botei isso aqui, porque isso aqui é importante no Brasil. Estou lendo 2 livros sobre o PCC, tá certo? Não é trivial. Se você estudar o PCC, vai entender melhor o Brasil que muito texto de cara letrado de universidade, que aqui tem todos os problemas. Então eu joguei isso aqui de brincadeirinha. O primeiro P é o P de produzir internamente. O que das atividades eu vou fazer dentro de casa? O que eu vou comprar, pura e simplesmente? Lógica de mercado. Vou comprar pelo mais barato. E quais atividades eu vou cooperar? Aí eu começo a fazer a estrutura de negócio. Tá certo? No doutorado da Unicino, nós temos uma cadeira estranha, certo, Pufal? Chamada Relações Interorganizacionais, que eu fiz com o Balestrini desde sempre, que é o nosso CEO. Essa cadeira é importante, relações. Mas ninguém pode achar que eu vou fazer relações em tudo. Eu tenho que decidir aquilo que é o meu core, a minha produção, aquilo que eu tenho que comprar barato dos fornecedores e aquilo que eu tenho que colaborar, que eu tenho que cooperar, que eu não consigo fazer sozinho e não consigo comprar. Essa mistura conveniente nada mais é do que a Penrose, a utilização dos recursos, 1959 e o crescimento da firma. Ou seja, a teoria e a prática, pessoal, andam do lado. Não existe uma teoria que diga só teoria ou uma coisa que diga só prática. Vou dar um exemplo, pessoal. Estou dando alguns exemplos que eu acho que, sobre calçados, vocês conhecem infinitamente mais do que a gente. Mas sobre negócios, a gente tem uma certa experiência. Tá certo? Vamos modularizar. Não dá. Modularizamos o ônibus da Comil. Modularizamos, não, Baroni, a carreta da Randon. Antes era 8 chassis e 8. Modularizamos algumas coisas da Tramontina. Não. Essas coisas práticas que os caras acham que só dá em alguns tipos de empresa e não dá nos outros, isso não existe. E eu vou dar um exemplo bem claro desse treco aqui. 4 principais invenções da indústria automobilística mundial. Primeiro, intercambiabilidade de peças, que nada mais é que a modularização. Nasceu na indústria de armas. Linha de montagem fordista, que é a segunda grande invenção. Nasceu da linha de desmontagem dos frigoríficos. Terceira grande invenção, agora já na Toyota, just in time. Saiu do supermercado americano. O ONU foi lá, viu o supermercado e disse, esse troço dá para fazer na fábrica. Quarto, autonomação, veio da indústria têxtil. As 4 principais invenções da indústria de automóveis, que a máquina mudou o mundo, nenhuma veio da indústria de automóveis. Então, a indústria de calçados pode fazer tudo que as outras empresas fazem. Basta a gente mentalmente trabalhar para poder coordenar essas operações. Exemplo, para mim terminar a minha palestra, já dando papo da Senira, independentemente dessa ser a melhor solução ou não. Então, Killing, adesivos, tintas, etc. Máquina SAS é outra operação de máquinas, tá certo ou não? São 2 indústrias diferentes. Só que quando você vai na indústria calçadista, tem um pequeno detalhe. A Killing está junto da SAS. Beleza? São fornecedores. E tem que passar o adesivo na linha. Por que não fazer um trabalho conjunto de fazer
toda a operação, fazer tudo. Ou seja, eu vou lá, coloco a máquina, dou manutenção da máquina, analiso a confiabilidade da máquina, forneço o material para passar cola, coloco o robô, não sei mais o quê, e vendo o serviço disso. Se isso for mais barato para as operações de calçados, não é interessante esse negócio? Eu estou dando um exemplo, que eu participei muito pouco disso, um pouquinho participei, né, Milton? De tal maneira, entendeu aqui, isso significa o quê? Uma possibilidade. Agora vem a engenharia de produção lucrativa, a vida é dura. Taiichi Ohno, em 0030 segundos, eu vou terminar a minha exposição. Esse troço só vai entrar no mercado se tu conseguir fazer o modelo de negócios disso ou de qualquer coisa, entregar um troço com mais baixo custo ou com mais valor para a empresa e ganhar das outras estratégias competitivas. Eu convenci o Abrãozinho, que era o cara lá da Goldstein, que em vez de só comprar parede e tinta, que ele podia comprar junto, o cara já colocando a parede e a tinta. Ele achou que eu era maluco, foi nos Estados Unidos, viu que os caras fazem esse troço desse jeito. Ou seja, há várias configurações para as atividades. E nós temos que fazer aquilo que dá mais dinheiro. E a tecnologia, por si só, não vale nada. Ela só vai valer se ela entrar dentro do negócio e fizer ganhar dinheiro. E com isso, eu dou por terminado, 20 segundos depois, me perdoe, a minha pequena intervenção. Muito obrigado, Milton, de novo, e Senira, a oportunidade.